Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Os Grandes Livros da Civilização Ocidental. Vocês já me conhecem e quem não me conhece, só para explicar o que a gente faz aqui, nós seguimos a lista do professor Mortimer Adler de Educação Clássica, de Educação Liberal, que é a lista para quem quer crescer como indivíduo, ampliar o seu horizonte de consciência e com isso ganhar liberdade, tomar melhores decisões na sua vida, decidir de maneira mais apropriada sobre o que é certo, sobre o que é errado. E hoje nós vamos seguir os nossos estudos. Aqui eu vou documentar essa minha rodada de estudos que vai durar 2 semanas, e a leitura é A Política, de Aristóteles. É um livro relativamente denso, né? Como tem sido as últimas leituras, ler Platão e ler Aristóteles não é tão fácil, principalmente para quem está fazendo isso pela primeira vez, e por isso é que a gente faz esses guias de leituras, como o professor Adler sugeriu, né? Então eu tento aqui fazer uma adaptação que eu uso para o meu consumo, e eu estou aqui gravando esse vídeo para quem quiser reproduzir esse estudo, quem quiser fazer o seu próprio estudo, possa ter também um guia para orientação geral aí durante esse estudo. Pois muito bem, então sem mais delongas, vamos lá. A gente vive aqui no Brasil sobre uma forma de governo, que ela é uma forma de governo constitucional, né? Nós somos, como cidadãos, membros também constituintes do Estado, né? E a gente algumas pessoas ainda não entendem isso, mas nós somos o poder dominante, né? Todo o poder emana do povo, nós somos o povo, o poder constitucional emana de todos nós, né? Ninguém é, nesse sentido, nosso superior político, né? Aqueles que estão aí ocupando cargos no governo, eles são nossos representantes, eles são escolhidos por meio do nosso sufrágio, que é o direito ao voto que nós temos, né? Então, nós somos, portanto, homens livres e iguais dentro desse regime constitucional. Em outros países onde o reinado do direito constitucional não impera e ninguém lá é cidadão, né? Onde há um poder despótico, um poder tirânico, exercido por alguns homens, né, que subjugam o resto da população, isso é de uma maneira diferente, né? E essas bênçãos da liberdade política e da igualdade, que tantas vezes a gente dá como garantidas, elas são presentes que vêm oriundos de 2 grandes invenções pelas quais nós seremos sempre gratos aos antigos gregos, que são a Constituição e o conceito de cidadania. Em toda a história do pensamento e da ação política, não há ideias que foram mais revolucionárias do que essas. O livro A Política, do Aristóteles, que a gente vai estudar agora, é a primeira declaração teórica completa dessas 2 ideias. O capítulo, né, ou livro de abertura da política, chama a nossa atenção várias vezes para a diferença fundamental que há na condição daqueles que de um lado vivem como escravos ou subjugados, né, a verdadeiros reis ditatoriais, e aqueles que do outro lado vivem como cidadãos em governos verdadeiramente constitucionais e que, portanto, são homens livres e iguais, regulando e sendo também, por sua vez, governados, né? Na concepção do Aristóteles, a polis, que é a palavra grega para Estado, então sempre que vocês ouvirem eu comentar nesse guia sobre cidade ou Estado, elas são traduções do conceito original, do termo original grego polis, que era uma cidade lá na Grécia 2.500 anos atrás, pequena, derivada de uma comunidade, como a gente vai ver agora. Então não é possível fazer trazer para os dias atuais o mesmo termo Estado da maneira como Aristóteles usa aqui e como ele é traduzido, né? Ele é traduzido, polis é traduzido como Estado, mas ele na verdade estava falando daquela cidade grega constituída antigamente. Então tomem muito cuidado quando vocês pegarem traduções
a respeito dessa obra. E aliás, a que eu recomendo e a que eu vou usar é a tradução do Mário da Gama Curi, que não está mais disponível. Inclusive, eu achei um site que você pode se associar e baixar essa obra, que chama Scribd, tá? Eu recomendo que vocês procurem essa obra em alguma biblioteca ou alguma coisa do tipo, né? Ou vocês precisam arrumar alguma outra tradução, tá? Eu vou trabalhar com essa tradução. Há uma outra tradução da Ed Ouro que eu acho que é boa, eu não avaliei, mas pelas coisas que eu já vi a Ed Ouro produzir, se eu não pudesse usar essa tradução do Mário, eu usaria essa obra disponibilizada pela Ed Ouro, ok? Então vamos lá. Na concepção do Aristóteles, o Estado ou a polis não surge até que os homens constituam o governo sobre o qual eles irão viver. Como na visão dele o homem é por natureza um animal político, o que significa que o homem se destina por natureza a ser um constituinte do Estado, ele pede para que a gente seja grato aí aos homens que por primeiro constituíram o Estado, né? E eles são, como Aristóteles diz, os maiores benfeitores que nós temos, né? A gente deve a eles os louros da cidadania que a gente desfruta hoje. No arranjo usual das obras do Aristóteles, a política ela vem imediatamente depois da Ética Nicômaco e ela é como se fosse uma continuação de fato dela, né? O último capítulo ou item do último livro da Ética Nicômaco nos apresenta o Aristóteles dizendo por que ele ainda não terminou o seu tratado moral e por que ele vai escrever uma obra política. E ele diz lá: se esses assuntos e as virtudes e também a amizade e o prazer foram tratados de maneira suficientemente detalhada, ele pergunta, devemos supor que o nosso programa chegou ao fim? Certamente, onde há coisas a serem feitas, o fim não é pesquisar e reconhecer as várias coisas, mas fazê-las. No que diz respeito à virtude, então, não basta saber, mas devemos tentar tê-la e usá-la, ou tentar qualquer outra maneira de nos tornarmos bons. Portanto, a próxima coisa a ser discutida deve ser como se tornar virtuoso. Mas, ele diz um pouco mais tarde, é difícil obter da juventude um treinamento correto para a virtude se alguém não foi educado sob as leis certas. E aí novamente segue o Aristóteles. Certamente, quem quer fazer homens melhor sob seus cuidados deve tentar se tornar capaz de legislar, se é através de leis que podemos nos tornar bons. E aí começa o parágrafo que encerra a obra Ética Nicômaco, que foi a última que a gente estudou, da seguinte maneira: como o assunto da legislação não recebeu a atenção daqueles que nos precederam, será talvez melhor realizarmos o seu exame, incluindo a questão da constituição política em geral, de modo a completar dentro da nossa capacidade a filosofia da natureza humana. Então isso prepara o terreno para a política, né? Precisamos aprender sobre o Estado e sobre legislação, porque é assim que os homens se tornam virtuosos. O primeiro livro da política tem uma estrutura muito mais clara do que o primeiro livro da Ética Nicômaco, né? Ele se encontra dividido em 3 partes principais. Na primeira temos aí os capítulos 1 e 2 relacionados à origem e à natureza do Estado. E em segundo temos a seção que vai do capítulo 3 ao capítulo 7, que é dedicada ao assunto da escravidão. E em terceiro lugar temos os capítulos restantes, que vão do 8 até o 13, que se constituem num pequeno tratado independente sobre economia, né? Que seria a administração doméstica, que é o termo que muitas vezes é utilizado para se fazer a tradução, que seria o significado literal da palavra grega economia, do qual é derivada, né? Vamos aí tecer alguns comentários sobre cada uma dessas seções. Na primeira frase do capítulo 2, o Aristóteles indica o método que ele vai usar
na sua investigação do Estado. Ele fala assim: se estudarmos as coisas em seu estágio inicial de desenvolvimento, quer se trate deste assunto ou de outros, teremos uma visão mais clara delas. Ele fala isso aí no livro 1, no capítulo 1, né? O terceiro parágrafo, mais ou menos. E aí, como a gente já explicou aqui, esse é o método que o Aristóteles geralmente aplica. Ele tenta descobrir a natureza das coisas, primeiro descobrindo como é que elas se formaram. Então ele vai partir primeiro das partes menores, ele vai quebrando, né, o assunto em unidades menores. E aí, por isso que frequentemente esse método é chamado de método genético, né? A gente também poderia chamar ele de método biológico, uma vez que o Aristóteles trata o Estado como se ele crescesse, como se ele fosse uma coisa viva, né? Como qualquer coisa que está em crescimento, apresenta aí fases diferentes, né? O Aristóteles ele considera os vários estágios que antecederam o desenvolvimento completo do estágio, né? Ele vai falar assim: as primeiras uniões entre pessoas oriundas de uma necessidade natural são aquelas entre seres incapazes de existir um sem o outro, ou seja, a união da mulher e do homem para a perpetuação da espécie. Isso não é o resultado de uma escolha, mas nas criaturas humanas, tal como nos outros animais e nas plantas, há um impulso natural no sentido de querer deixar depois de um indivíduo um outro ser da mesma espécie. E a união de um comandante e de um comandado naturais para a sua preservação recíproca. Então observem aí que o Aristóteles nessa passagem ele fala de duas coisas como sendo naturais. Primeiro, o desejo de procriação e segundo, a relação de comando e de submissão. A gente vai voltar a esse tópico do que é natural em breve. Por enquanto, vamos continuar estudando aí a gênese do Estado, né? Ele também vai falar o seguinte: a principal sociedade natural, que é a família, formou-se, portanto, da dupla reunião do homem e da mulher, do senhor e do escravo. Assim, a família é a sociedade cotidiana formada pela natureza e composta de pessoas que comem o mesmo pão e se esquentam com o mesmo fogo. Então observem aí que mais uma vez ele diz que a família está estabelecida por natureza. Várias famílias vão agora se unir em uma vila e aí a gente está pronto para dar o próximo passo aí no entendimento do Aristóteles, da formação genética, né, do Estado. A comunidade, constituída a partir de vários povoados, é a cidade definitiva, após atingir o ponto de uma autossuficiência praticamente completa. Assim, ao mesmo tempo que já tem condições para assegurar a vida de seus membros, ela passa a existir também para lhes proporcionar uma vida melhor. Então agora nós vemos aí por que o Aristóteles continuou chamando a atenção para o que é natural ou a natureza das coisas, né? E aí ele continua, mais um trecho do Aristóteles. Esta sociedade, portanto, também está nos desígnios da natureza, como todas as outras que são seus elementos. Ora, a natureza de cada coisa é precisamente o seu fim. Assim, quando o ser é perfeito, de qualquer espécie que ele seja, homem, cavalo, família, dizemos que ele está na natureza. Então, qual que é o sentido que o Aristóteles usa a palavra natural aqui, né? Existem claramente vários nuances diferentes no significado, né? A partir do exemplo da união do homem e da mulher, nós poderíamos inferir que um evento natural é aquele que não depende da deliberação humana, pois o Aristóteles contrasta o que acontece por propósito deliberado com o que acontece por desejo natural. Além disso, podemos inferir que um evento natural é aquele que ocorre sempre ou quase sempre. Machos e fêmeas e animais sempre ou em sua maioria se unem para procriar. Aqueles que não o fazem são a exceção. Relacionado ao caráter aí não deliberado ou intencional do evento chamado natural, é o fato de que uma coisa natural está contrastada com uma coisa artificial. Uma coisa artificial vem à existência como resultado da arte, digamos assim, do trabalho, da ação e, portanto, da vontade, do propósito humano.
Uma coisa natural, por outro lado, vem à existência simplesmente por causa do que ela intrinsecamente é ou por causa da sua própria natureza. Então a coisa artificial vem construída, vem com vontade, com trabalho. E a natural vem simplesmente por causa do que ela está programada, está destinada a ser, né? Pela sua própria natureza. E a natureza de cada coisa, o Aristóteles já disse, é o que cada coisa é quando se desenvolveu por completo. Portanto, é isso, a coisa já totalmente desenvolvida, que é assim por dizer a responsável pela coisa estar se desenvolvendo da maneira como ela faz. A gente pode ilustrar isso no caso de um ser vivo, vamos dizer assim, um animal. O que um gato será quando estiver totalmente desenvolvido é o que comanda o desenvolvimento do gatinho ainda filhote. Tudo está orientado para ele ser aquele gato adulto. Então isso seria o natural, né? É aquela coisa crescendo para ser aquilo que ela deveria ser, digamos assim, né? Então vamos ver o que significa chamar o estado de natural e dizer que o homem é por natureza um animal político. Primeiro, o estado surge de uma necessidade humana, assim como a família surge da necessidade humana de procriação e de proteger os mais novos, né? Os jovens, as crianças. De fato, a gente já citou Aristóteles dizendo que o Estado se origina de uma necessidade humana, assim como a família se origina da necessidade humana de procriação e de proteção dos jovens. O Estado vem à existência originado nas necessidades mais básicas da vida e continuando existindo em prol de uma boa vida. Em segundo lugar, todos os homens são orientados para viverem no Estado. A vida fora do Estado é primitiva e não tão boa quanto no Estado. Aristóteles fala que há um instinto social no homem, né? Ele vai falar assim: existe naturalmente em todos os homens um impulso para participar de tal comunidade, e o homem que pela primeira vez uniu os indivíduos em uma polis, ou também traduzido como Estado, assim foi o maior dos benfeitores. Efetivamente, o homem, quando perfeito, é o melhor dos animais, mas é também o pior de todos quando afastado da lei e da justiça, pois a injustiça é mais perniciosa quando armada, e o homem nasce dotado de armas para serem bem usadas pela inteligência e pelo talento, mas podem ser em sentido inteiramente oposto também. Logo, quando destituído de qualidades morais, o homem é o mais impiedoso e selvagem dos animais, e o pior em relação ao sexo e à gula. Por outro lado, a justiça é a base da sociedade, sua aplicação assegura a ordem na comunidade social, que é também traduzido por sociedade política, por ser o meio de determinar o que é justo. Em terceiro lugar, se o Estado ele é natural, então o que ele é e o que ele se torna não pode ser completamente atribuído à vontade e às regras humanas, né? Os homens não determinam o que é o Estado e o que ele realiza da mesma maneira que um escultor determina o formato da estátua, o que ela faz, né? Isso significa que a imagem que nos é dada na obra da República, no Platão, e aí é de novo aí uma pancadinha do Aristóteles no seu mestre Platão, ela é uma imagem fantasiosa. No entendimento do Aristóteles, nenhum estado utópico pode ser construído. Quarto, como o estado é uma coisa natural, ele tem uma finalidade ou um propósito. Ou seja, não é um simples agrupamento de pessoas que acontece como um acidente, como se fossem um monte de pedrinhas que acabaram sem querer se reunindo e fazendo uma montanha. Não, não é isso. O Estado existe com o propósito de que a gente tenha uma vida boa. Ele vai falar assim: se todas as comunidades visam algum bem, o Estado ou a comunidade política, que é a mais alta de todas e que engloba todo o resto, busca o bem em maior grau do que qualquer outra coisa, e o bem maior. Já trabalhamos bastante aqui com a ideia da naturalidade do Estado, né? Mas a noção do que é natural é ainda mais importante na segunda seção do livro 1. Aqui nós vamos lidar com a ideia da escravidão, né? Um escravo, diz o Aristóteles, é um instrumento de ação.
Mas embora seja um instrumento, ele é um ser humano e também uma propriedade. Isso está lá no fim do capítulo 4 do livro 1. E só porque o escravo é humano, ele pode fazer coisas que nenhum instrumento inanimado que já tenha sido inventado pode fazer. Né? O Aristóteles segue lá dizendo assim: na verdade, se cada instrumento pudesse executar a sua missão obedecendo a ordens ou percebendo antecipadamente o que lhe cumpre fazer, se então as lançadeiras tecessem e as palhetas tocassem citaras por si mesmo, os construtores não teriam necessidade de auxiliares e os senhores não necessitariam de escravos. Então, assim, o Aristóteles aqui ele não prevê apenas a mecanização há séculos atrás, né? Ele já antevê que isso vai acontecer, mas também o que hoje a gente chama de automação. Se existisse, diz o Aristóteles, o trabalho servil ou escravo, ele seria eliminado e, consequentemente, também a necessidade de servos e de escravos. Assim, o Aristóteles ele também viu claramente o que as pessoas agora esperam e até temem, né, com a cada vez maior automação, né? A esperança que as pessoas têm é que se elimine o trabalho monótono, cansativo, repetitivo, né? Aquele trabalho estúpido, braçal, né? Mais servil. E o medo é que as pessoas percam seus empregos, né? Os postos de trabalho sejam eliminados juntamente com o trabalho em si, né? E o Aristóteles, no entanto, não fala apenas de um trabalho que por sua natureza ele é servil, ele fala também de homens que são por natureza escravos. E isso deve ser entendido com todo o peso aí que essa expressão carrega, né? O Aristóteles ele não dá a entender apenas que alguns homens são mais adequados para empregos servis, ele quer dizer que, por natureza, alguns homens são e devem ser escravos, propriedades de outro homem. No capítulo 2, ao discutir a origem do Estado, o Aristóteles ele já sugere aí o que está por vir, né? Ele fala da união entre seres incapazes de existir um sem o outro. Estas uniões são entre o homem e a mulher e entre o comandante e o comandado naturais para sua preservação recíproca, né? Palavras dele. Ele também segue lá dizendo assim: quem pode usar o seu espírito para prever é naturalmente um comandante e naturalmente um senhor. E quem pode usar o corpo para prover é comandado e naturalmente escravo. O senhor e o escravo têm, portanto, os mesmos interesses. Então, do ponto de vista da justificativa para a escravidão, a última frase aí talvez seja a mais importante, né? Normalmente a gente tende a pensar, logicamente, que o interesse do escravo é oposto ao do senhor ou do mestre, né? O escravo ele quer ser livre, a gente imagina, e quer poder fazer o que ele deseja em vez de ficar atendendo aí as vontades de um senhor, né? E o Aristóteles, no entanto, ele prevê aqui uma situação em que tanto serve ao escravo quanto ao senhor, que o senhor seja o senhor e o escravo seja o escravo, né? E isso vai ficar mais explícito ainda no capítulo 5, quando o Aristóteles questiona se existe ou não alguém que seja assim por natureza, né? E se é conveniente e justo para alguém ser um escravo ou se ao contrário, toda a escravidão é antinatural. Aí ele vai falar assim: não é difícil atinar teoricamente com a resposta, né? Só que a resposta aí que o Aristóteles dá, ela é bem pesada, ela é bem estranha aí para os nossos ouvidos modernos, né? Aqui no século XXI, ele diz assim: que alguns devam governar e outros sejam governados, é um ladrilho não apenas necessário, mas conveniente. A partir da hora de seu nascimento, alguns são marcados para a sujeição, outros para mandar. Então, é mais ou menos por aí a ideia dele, né? Ele vai acrescentar mais um trecho aí importante, impactante, né? Mandar e obedecer são condições
não somente inevitáveis, mas também convenientes. Alguns seres com efeito desde a hora de seu nascimento são marcados para serem mandados ou para mandar, e há muitas espécies de mandantes e mandados. Então a gente aqui só precisa trazer rapidamente, né, o artigo 5º, inciso 1 da nossa Constituição, nossa CF de 88, né, que fala: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, né? Então basta a gente trazer o regramento aí da nossa lei máxima para a gente notar que esses conceitos que o Aristóteles trouxe, eles são um território estranho, que a gente não está acostumado a lidar, né? Que até é pesado da gente lidar com esse tipo de conceituação por parte do Aristóteles, né? E como que ele justifica a escravidão? Ele diz que a escravidão é natural e nega que todos os homens sejam iguais. Ele encontra uma diferença de natureza entre os homens, né? De tal maneira que para alguns homens é natural serem senhores, enquanto para outros é natural serem escravos, né? Ele vai falar assim: portanto, todos os homens que diferem entre si para pior no mesmo grau em que a alma difere do corpo e o ser humano difere de um animal inferior, e esta é a condição daqueles cuja função é usar o corpo e que nada melhor podem fazer, são naturalmente escravos, e para eles é melhor ser sujeitos à autoridade de um senhor, tanto quanto é para os seres já mencionados. É um escravo por natureza quem é suscetível de pertencer a outrem, e por isso é de outrem, e participa da razão somente até o ponto de aprender esta participação, mas não a usa além deste ponto. Pesado, né? No entanto, aí, o escravo ainda é um homem, não um animal, né? Ele complementa dizendo assim: os outros animais não são capazes sequer desta apreensão, obedecendo somente a seus instintos. E aqui a questão da automação surge novamente, né? E podemos considerar os limites, se houver, dos potenciais da máquina e as diferenças entre máquinas e homens de um lado e entre o instrumento humano e o não humano, né? Ou entre o escravo natural e a máquina, por outro lado, né? Que tipo de coisas os seres humanos podem fazer que as máquinas nunca serão capazes de fazer, devido ao fato de que as tarefas ou os processos envolvidos não são mecânicos. As máquinas, por exemplo, até os celulares que a gente chama hoje de smartphones, eles serão um dia capazes de reconhecer diferentes ideias, de criticar coisas, de inventar ou de criar alguma coisa. O escravo natural do Aristóteles é capaz de aprender conceitos, né? Os animais inferiores obedecem aos seus instintos, mas instrumentos inanimados não fazem nada disso. Então restam aí duas perguntas a serem feitas para o Aristóteles aqui. Primeira é: existem realmente escravos naturais, né? E segundo lugar, o que nós devemos dizer quando alguém que não é um escravo por natureza, ele é escravizado como resultado de uma guerra ou de uma prisão? Né? Ambas as questões são, obviamente, muito relevantes, né, para os tempos modernos quanto para os antigos, especialmente para uma certa doutrina infeliz moderna, né, de superioridade racial que a gente viu até pouco tempo atrás na história na Alemanha, né, realizada com base na natureza ou com base no mero poder de um grupo sobre outro grupo inferior. Né? O Aristóteles ele não vai responder diretamente a primeira pergunta. O argumento dele, de instantes atrás, como vocês notaram, ele é apresentado em termos hipotéticos. Onde existe um homem desse tipo, ele deve ser um escravo. Então a gente pode dizer por ele que se não existem outros
Se não existem homens assim, né, homens de uma natureza inferior, então não pode haver uma escravidão natural. Provavelmente é justo supor aí, no entanto, que o Aristóteles devia acreditar que existissem escravos naturais. É difícil imaginar que ele teria dedicado aí tanto espaço na obra dele para tratar de uma mera suposição aí hipotética, né? A segunda pergunta, ela é respondida diretamente no texto pelo Aristóteles. A escravidão por lei ou por convenção de fato ocorre, e a escravidão que não tem por fundamento a natureza, na visão do Aristóteles, ela seria injusta. Esse tópico é discutido no capítulo 6. A última seção do livro, que trata de economia, também é aí de grande interesse, né? Muito dela ainda é valiosa nos dias de hoje, né? Além da relevância histórica, como sendo o primeiro tratamento dado ao assunto da economia, né? O Karl Marx, por exemplo, no Capital, ele refere-se com aprovação, né, a essa seção da política várias vezes, né? Qualquer pessoa pode verificar isso aí que eu estou falando, basta pegar o índice do livro Capital e procurar lá pelas menções que ele faz ao Aristóteles na obra, né? Vocês vão ver que ele aprova, né, as ideias do Aristóteles lá no Capital. Então a gente tem espaço aqui apenas para ressaltar mais uma vez que a noção do natural ela desempenha um papel crucial, né? Aqui, assim como houve uma escravidão natural e convencional, que é aquela feita por convenção, né, conforme se definiu numa lei, ou seja, se eu aprisiono o cara numa guerra, eu posso botar ele para trabalhar para mim, alguma coisa assim, né? Então aqui o Aristóteles distingue entre uma arte natural e uma arte artificial de obtenção de riqueza. Obtenção de riqueza, que é natural, faz parte do que seria a administração ou a gestão da família. Ele vai falar assim: há, portanto, uma espécie de arte de aquisição que é por natureza uma parte da economia doméstica, uma vez que esta deve ter disponíveis ou proporcionar a ela mesma as coisas passíveis de acumulação necessárias à vida e úteis à comunidade composta pela família ou pela cidade. Na verdade, foi fixado um limite, tal como para as outras artes, pois nenhum instrumento pertencente a qualquer arte é infinito, quer em número, quer em tamanho, e as riquezas são um aglomerado considerável de instrumentos para o chefe da família ou para o estadista. Então a noção essencial dessa arte natural de obter riqueza é a sua limitação. A riqueza é meramente um instrumento e ela não deve ser obtida por si mesma, na visão do Aristóteles, né? Evidentemente, ainda nos tempos antigos, né, dos gregos, do Aristóteles, já havia gente que pensava o contrário. Veja o que ele vai falar também. Existe um número de arte de aquisição, chamado frequentemente justamente de arte de enriquecer, e este originou a noção de que não há limites para as riquezas e aquisições. Uma delas é natural e a outra não é, resultando de certa experiência e habilidade. Então Aristóteles ele desaprova essa arte de obter a riqueza sem limite e os homens que a praticam, né? Olha o que ele vai falar. Algumas pessoas supõem que a função da economia doméstica é aumentar as posses e estão sempre sob a impressão de que seu dever é preservar-lhes o valor em dinheiro ou aumentá-las infinitamente. A causa desse estado de espírito é o fato de a intenção destas pessoas ser apenas viver e não viver bem. Da mesma forma que o desejo de viver é ilimitado, elas querem os meios de satisfazê-lo, querem que os meios de satisfazê-lo também sejam ilimitados. Então, nesse trecho, a gente vê algumas notas, alguns nuances adicionais nesse significado de natural, né? Como ele é usado pelo Aristóteles. Este envolveria a noção de limitação e ele tem que ser direcionado para o fim certo, né? Por outro lado, o que seria antinatural, né? O meio de enriquecer antinatural é aquele sem limites, né? Que na visão dele seria equivocado.
dessa forma, essa naturalidade, ela claramente tem implicações morais para o Aristóteles, né? A arte natural de obter riqueza é boa, a arte que não é natural não é boa. Em geral, essa discussão do Aristóteles, né, nesse livro da Política, ela parece ser dirigida pela consideração do que é natural, né, e do que não é. Devido à natureza específica do homem, o homem é, por natureza, um animal político, a vida em um estado é natural e boa para os homens. Por causa da sua natureza individual, alguns homens são senhores naturais e outros são escravos naturais. Devido à natureza da administração doméstica, existe uma arte natural de obter riqueza e buscá-las é bom e honrado. O método, assim, o que a gente pode perguntar aqui, né? Se o método genético do Aristóteles ele é apropriado para se fazer uma investigação do Estado. Afinal, o Estado ele não é uma coisa viva, né? Porque então um método que trata o Estado como se fosse uma coisa viva, ele seria um método bem sucedido, né? Isso poderia ser de uma maneira até enganoso, né? Já que tem muitas diferenças aí bem claras entre um ser vivo da natureza e o Estado, né? Por exemplo, embora o Aristóteles fale do Estado como sendo natural, até ele, né, admitiria aí que o Estado também é em parte artificial, né? Isso ele é resultado do trabalho deliberado dos homens. Ele não cresce de uma semente como uma planta faz. Embora seja natural para os homens se associarem num estado, essa associação ela não ocorre sem que eles façam alguma coisa para que isso aconteça, né? Então, de fato, os homens quase sempre fazem algo para que o estado ocorra, né? E isso é um sinal de que o estado é de fato natural, né? Outra pergunta que a gente poderia fazer aqui, qual é o significado de natural na acepção que o Aristóteles usa o termo, né? Considerando que muito depende da terminologia que se usa, o Aristóteles está sendo bastante informal a esse respeito aqui no livro, né? A natureza de cada coisa é o que ela é quando se desenvolveu por completo, ele vai dizer num ponto, né? Essa sentença aí parece relacionar a coisa com a sua natureza. Mas aí tem outros momentos que a natureza de uma coisa parece ser o que ela deveria ser ou o que ela virá a ser. E ainda em outros momentos da obra a natureza parece ser meio que personificada, como quando Aristóteles ele fala das intenções da natureza, né? Como se ela fosse uma pessoa que tem intenções, né? Mais uma pergunta que a gente pode fazer aqui, será que o Aristóteles ele diz que a alma governa o corpo despoticamente, ou seja, de uma maneira autoritária, e que o intelecto rege os apetites, né, com um regime que é ao mesmo tempo constitutivo e ele é imperial, né, imperativo, né? Será que a gente tem que levar a considerar isso de uma maneira literal, né? Em que sentido o Aristóteles pode estar falando aqui de governar? Afinal, ele não pode estar querendo dar a entender que se está personificando o corpo e a alma aí, de uma maneira que a alma dirija comandos para o corpo ou o intelecto dirija comandos para as paixões, né? Esses comentários sobre o comando, eles ocorrem no capítulo lá que o escravo natural é discutido, que é o capítulo 5. Então a gente pode perguntar, seria o corpo o escravo natural da alma? Né? Mas a gente não diz às vezes que o corpo que escraviza a alma ou a mente dos homens, né? Tem gente que brinca aí meio grosseiramente dizendo que os homens às vezes não pensam com a cabeça de cima, né? Submetidos às vontades, né? E mais um questionamento, o que significa chamar o homem de animal político? Por que o Aristóteles enfatiza esse termo animal? Né? Ele se refere a outros animais sociais ou gregários, que são aqueles que andam em grupos, como as abelhas e as formigas. Né? Em que sentido o homem solitário ele é político? Né? O homem considerado sozinho ele é político?
Em outros momentos, o Aristóteles chama o homem de animal racional. Existe alguma relação entre a natureza política e racional do homem? Faz sentido chamar o Estado não apenas de uma instituição humana natural, mas também de uma instituição racional? Em outras palavras, seria o Estado uma obra da razão? Ou seria uma obra impulsiva, no sentido de que a inimizade e o ódio mútuos dos homens os forçariam a se unir para que não acabassem se matando uns aos outros, né? Houvesse um mínimo de regramento legal para controlar as interações entre os homens, né? Mais uma pergunta: qual é o papel da propriedade no Estado? E essa é importantíssima, né? Aqui em todas as discussões que a gente tem hoje de política e economia. Evidentemente deve ser um papel importante, né? Pois a cidade ou o Estado vem da comunidade ou vilarejo e a comunidade vem, por sua vez, da família. Então a família novamente tem entre seus membros os escravos como se fossem posses, né? Instrumentos de trabalho à disposição. Mas os escravos são bens ou propriedades e, portanto, aí o Aristóteles é levado a falar sobre a gestão, sobre a administração da propriedade, né? Mesmo a parte da existência de escravos, no entanto, o fato do Aristóteles dedicar tanto tempo à administração da casa mostra o quanto ele considera importante esse assunto, né? E a menos que houvesse propriedade, uma propriedade privada, não haveria nada, né, para administrar em uma casa. Então é por isso que, por exemplo, os guerreiros lá da obra da República, do Platão, eles não precisam saber nada sobre a administração da propriedade, né? Porque não faz parte da classe que a educação deles vai receber. Desculpa, não faz parte da educação que a classe deles vai receber, né? Eles não têm lá casa nem propriedade privada. Também podemos ver a importância da propriedade privada, como ela foi pensada pelo Aristóteles, né? Da seguinte maneira: o Estado é natural, sendo constituído por unidades menores naturais, ou seja, as famílias. Mas se a família é uma unidade natural, tudo o que é necessário para tê-la deve ser também, por consequência, natural. E a propriedade é uma das coisas necessárias para manter a família como uma unidade. Sem ela, né, a família se tornaria dependente do Estado para tudo e perderia sua identidade como um grupo. E é por isso que na teoria do Estado comunista, não apenas na República do Platão, né, mas também naquela pensada aí pelo Marx e pelo Lenin, a família desempenha um papel inexistente, um papel irrelevante. Então, na prática, como a gente viu ocorrer na União Soviética, muito embora Marx e Lenin tenham colocado a família num segundo plano, né, a família ela acabou persistindo e também aconteceu isso com algumas formas de propriedade privada, né? Então isso é uma coisa para a gente pensar aí. Qual é a relação na obra do Aristóteles e na vida real que a gente está familiarizado, vocês aí na prática, né? Entre os bens, os chamados bens da fortuna, como o dinheiro, a fama e o poder, e a felicidade, né? O problema difícil aqui não é a validade teórica da doutrina do Aristóteles, né? Mas a capacidade dela ser vendida, digamos assim. A maioria dos homens hoje parece, aliás, sempre pareceu, né, buscar bens menores ou intermediários, né? Para quem vem estudando aí já da ética Nicômaco, né? Bens que a fortuna distribui caprichosamente, né? Em sacrifício de bens maiores, mais elevados, né? Especialmente aqueles que só podem ser conquistados com a virtude, né? Talvez o Aristóteles esteja aí fundamentalmente errado sobre a natureza humana, não sei. Como é que a gente deveria começar a se situar a respeito disso, né? E quais seriam as implicações para a ética, para a política, para a família, para o Estado, né? Se a gente concluir que o Aristóteles está errado, né? Ou estava errado, que os homens por natureza são inclinados a buscar dinheiro, fama e poder em vez da virtude.
Última coisa para a gente pensar aqui, existem de fato formas naturais e antinaturais de se ganhar dinheiro? Né? A igreja cristã, sustentando aí que a usura é pecaminosa, ela desencorajou por séculos a prática do empréstimo de dinheiro a juros, né? Ou seja, do que é hoje o setor bancário, né? O Aristóteles parece ter a mesma visão quando ele fala em gerar dinheiro por dinheiro. Então, novamente aqui a gente encontra um problema profundo em relação à natureza humana e o lugar que a vontade de ganhar dinheiro por alguém, de ganhar dinheiro por dinheiro, né? Ela se mantém. Pode ser útil pensar um pouco sobre o toque de ouro lá do rei de Midas, ou na condição do senhor Scrooge, do livro Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Até tem um filme com o Jim Carrey chamado, é uma animação, Os Fantasmas de Scrooge, vale a pena a gente de repente assistir, né, e refletir um pouco sobre isso. Mas será que todos os que amam o dinheiro têm o mesmo destino que o destino desses caras aí, né, do senhor Scrooge ou do rei de Midas, né? Por que Jesus declarou ser essa a razão de todo o mal e declarou que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Bom, meus amigos, ficamos por aqui. O assunto é de novo pesado. Aristóteles, vocês estão vendo, assim como foi Platão, não são leituras fáceis. Eu diria até que o Aristóteles ele tem um grau adicional de dificuldade. Eu deixo aqui as perguntas de autoavaliação para quem quiser, além dessas reflexões, tentar objetivamente, né? Para aquelas perguntas que a gente se fez, não tem uma resposta, que a gente colocou aqui anteriormente, não tem uma resposta perfeita, exata, né? Cada um deve tentar extrair as suas respostas. Mas essas que eu vou colocar aqui são as de autoavaliação, elas podem objetivamente serem encontradas no texto, né? A primeira pergunta é: quais são os argumentos do Aristóteles para dizer que o Estado é anterior à família? Quais são as 3 relações que existem dentro da família? Quando é que o senhor e o escravo são amigos e quando são inimigos? Quarta pergunta: quais são os 2 usos para os quais qualquer coisa pode ser colocada, né? Quinto, qual é o método menos honroso de se obter riqueza, de acordo com Aristóteles? 6, de qual maneira Tales ficou rico? 7, um escravo tem alguma virtude ou não? Muito bem, espero que vocês tenham gostado, sigam conosco por essas 2 semanas estudando e até a próxima.